meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação e atualidades aqui do Método Mil com a professora Carla Kurz. E hoje eu estou aqui porque eu quero falar sobre o eixo temático saúde. Eu vou entregar para você aí repertórios para vários temas que podem estar dentro do eixo temático saúde, tá bom? Então chegou efetivamente a hora da gente ampliar o conhecimento de mundo com repertórios mais diversos da área do saber, né? Nós vamos falar então sobre o eixo temático saúde. Quem acompanha o Método Mil sabe que nós não trabalhamos somente com temas de redação, mas a nossa base, o nosso núcleo de estudo está relacionado justamente a esses eixos temáticos. Então, let's go, vamos lá, porque você deve estar se perguntando, mas professora Carla, por que estudar por eixos temáticos? E nós vamos à resposta. O tema da redação, gente, é surpresa. O tema da redação é surpresa. Então, nós não devemos tentar adivinhar qual será o tema, tá? Lembrando que o assunto, na maioria das vezes, também não é revelado. Uma ou outra banca que fala que vai aparecer um assunto relacionado à segurança pública, relacionado ao meio ambiente, mas a maioria das bancas não divulgam também o assunto do tema da sua redação. Por isso que nós temos que traçar estratégias para nos preparar e fazer um texto relacionado não somente a um tema ou um assunto. E para começar, é que a gente ensina os nossos alunos a estudar, a se preparar para fazer a redação por eixos temáticos. Então, o eixo temático engloba vários assuntos, engloba vários temas. Então, o assunto, gente, é o mais específico, tá? Mas ainda é mais amplo que a temática. Então, olha só. Vamos supor ali, ó. Imagine que você tem um círculo, certo? Então, aquele grande círculo é o eixo temático, que na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o eixo temático saúde, certo? Então, o grande círculo é o eixo temático saúde. Daí vamos pensar no assunto. Então, vamos colocar um círculo dentro desse grande círculo que é o eixo temático de saúde e vamos colocar como assunto que o assunto poderia ser a automedicação. O assunto é a automedicação. E o tema seria aquele núcleozinho, aquela bolinha bem pequenininha no meio, né? Que seria, por exemplo, os efeitos da automedicação no Brasil, certo? Então, entendeu? Porque é desse modo que nós trabalhamos com o eixo temático e por isso que o Método Mil prepara você para um conjunto de assuntos, um conjunto de temas do mesmo grupo e assim você percebe que há em comum e o que os assuntos dentro daquele eixo temático dialogam entre si. E além disso, com o eixo temático, é possível ampliar o seu repertório sociocultural de uma maneira muito mais estratégica, já que muito do que nós estudamos, por exemplo, sobre o assunto, digamos que seja a automedicação, por exemplo, será aproveitado no assunto de doenças mentais, que ambos são pertencentes ao mesmo eixo de análise. Inclusive, para falar sobre isso, né, nós tivemos aí algumas provas que cobraram justamente doenças mentais, né, abordando aí como temática o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Tá? Então, já tivemos provas de redação assim. Então, quem trabalhou com eixo temático saúde, com esse assunto, e produziu um texto, por exemplo, sobre depressão, um dos transtornos mais comuns dentro desse grupo, com certeza teve muito mais facilidade de fazer a redação com esse tema que alguém que sem essa prática de estudo. Tá? E agora que você já entendeu a importância de estudar por eixos temáticos, eu quero começar com você a trabalhar o primeiro deles que a gente escolheu aqui para 2022 e eu começo que é o eixo temático saúde. Então, o primeiro eixo temático que a gente vai publicar em 2022 é o eixo temático saúde e eu quero perguntar para você o seguinte: você sabe o que é saúde? Então, como definir corretamente esse termo? E tem uma definição que a Organização Mundial da Saúde coloca, que é muito interessante, tá? Na minha opinião, aí ele traz aí uma das principais formas de você iniciar a sua redação, porque esclarece a pergunta sobre o que é saúde e, inclusive, já pode ser utilizada como repertório para começar a sua redação
sobre qualquer temática relacionada ao eixo temático saúde, tá? Então, a Constituição da Organização Mundial da Saúde, lá no seu preâmbulo, ela define saúde como o estado de completo, gente, estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente na ausência de doença, tá? Ou enfermidade. Ou seja, estar saudável é estar saudável fisicamente, mentalmente e socialmente. Então, não é só a ausência de doença que define estar com saúde. Então, ao depararmos com essa afirmação, a gente tem a impressão, inclusive eu tenho essa impressão quando eu inicio as redações dos alunos, quando a gente treina as redações, eu falo, gente, olha, para mim, mais do que uma afirmação, eu tenho a impressão de que a gente não está diante de um conceito de saúde, né? Mas de um desafio, né? Então, é mais do que um conceito, é uma meta a ser alcançada, ou seja, o bem-estar completo, físico, mental e social. Então, você deve anotar isso aí nas seus cadernos, seus esquemas, enfim, porque essa é a definição que você vai usar na sua prova, em qualquer tema que venha relacionado ao eixo temático saúde. Então, agora nós vamos falar sobre alguns assuntos do eixo temático saúde e destacar o que é preciso para que você esteja pronto para arrasar na redação, caso os temas de saúde sejam os norteadores da sua temática. Então, saber a definição do assunto tratado, selecionar as causas para a problematização do tema, pensar nas consequências que ajudarão a fundamentar a argumentação e ampliar o repertório sociocultural, são então os principais quesitos para fazer uma boa preparação para cada assunto estudado. Então, desse modo, você estará pronto para desenvolver e defender bem o texto e a tese de qualquer tema, tá bom? Então, vamos lá, porque agora eu quero falar com você sobre automedicação. Já que a gente deu esse como exemplo, nós vamos falar sobre a automedicação. Então, segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. Isso para o tratamento de doenças, né, que são percebidas pelo usuário, mas não existe uma avaliação prévia de um profissional da saúde, ou né, um médico, um odontólogo, enfim, qualquer profissional da saúde que possa fazer um diagnóstico. Então, você pode utilizar a definição da Anvisa sobre o que é a automedicação. Aí, o seu próximo passo na redação seria o quê? Perguntar quais são as causas da automedicação. Eu sempre falo para os alunos do Método 1000, olha, uma das melhores maneiras de você fazer um bom planejamento da sua redação é você fazer perguntas. Pergunte a si mesmo, por que os brasileiros têm essa prática de automedicação? E aí você pode começar a elencar. É a influência da mídia, né, que fica colocando propaganda de medicamento, falta de filtros críticos, né, essas propagandas todas. Você também pode dizer que a população brasileira se automedica porque é uma herança cultural, ou você pode dizer que é talvez uma falta de informação, né, visto que as correntes de rede social, né, transbordam de fake news principalmente. Então, essa falta de informação mais segura acaba fazendo com que muitos brasileiros caiam nessa ideia de automedicação. Você também pode citar, olha, que a deficiência no sistema da saúde, né? Uma falta de credibilidade nos profissionais da área. Você também pode colocar na sua redação, isso eu estou elencando algumas coisas que você poderia colocar como resposta de por que os brasileiros se automedicam. Você pode colocar, inclusive, sobre a falta de fiscalização na venda dos medicamentos, a facilidade de compra. Veja aqui, com uma pergunta muito simples, você consegue já elencar vários argumentos, né, para você começar a desenvolver a sua redação. Depois, quando você consegue responder quais são as causas daquele problema, da redação que eles colocaram para você responder, você vai pensar as consequências. Você pergunta para você mesmo quais são as consequências da automedicação. Aí você pode dizer, olha, se o indivíduo se automedica, uma hora ele vai ter que buscar um médico. E aí nós temos o quê? Um atraso no diagnóstico. Pode falar também das reações anafiláticas. Você pode falar como consequência da automedicação a interferência no tratamento de doenças já existentes.
Você pode, inclusive, falar sobre a dependência química que muitos medicamentos promovem, ou até mesmo a morte por automedicação. Entendido? Então, uma das dicas do método 1000 aqui é essa. Você, quando precisa escrever uma redação e você nunca escreveu o tema, não conhece aquele tema, faça perguntas. Quais são as causas e quais são as consequências? Certamente, em algum momento da sua vida, apareceu alguma discussão com relação àquele tema da sua redação. Bom? Bom, você sabe que dentro da sua redação você precisa apresentar repertório. E aqui, então, você pode, por exemplo, citar nesse caso o Emplasto Brás Cubas dentro da literatura. Você pode citar, você é assim como eu, um apaixonado por história, principalmente história do Brasil. Você pode falar sobre o período colonial do Brasil, onde nós utilizávamos lá as ervas indígenas, utilizamos até hoje, na verdade, né? Mas as ervas indígenas, existia a atuação dos boticários. Você também pode falar aí a diferença entre remédio, uma frase, né? Que a diferença entre remédio e o veneno é a dose, né? Do Paracelso. Então, são algumas informações que podem estar inseridas na sua redação, dentro do tema desse eixo temático saúde e o assunto específico relacionado à automedicação. Bom, agora, o segundo tema que a gente pode trabalhar também é sobre a gravidez na adolescência, tá? Então, a gravidez na adolescência é aquela que é considerada aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos. Quem diz isso? Fazer, meu Deus, 20 anos, professora, não é mais adolescente. Mas é a Organização Mundial da Saúde que define gravidez na adolescência, meninas que engravidam entre os 10 e 20 anos. Tá? Então, ela é apontada, a gravidez na adolescência é apontada como uma gestação de alto risco, decorrente aí da preocupação que traz à mãe e ao recém-nascido também. E a gravidez nessa faixa etária pode acarretar tanto problemas sociais quanto problemas biológicos. Tá? Agora que eu te expliquei a gravidez na adolescência, vamos para a nossa técnica que eu te ensinei hoje? Quais são as causas da gravidez na adolescência? Bom, você pode dizer, né, você pode escrever ali que é falta da educação sexual, você pode colocar isso. Você pode dizer que a gravidez na adolescência é por conta da negligência familiar. Também você pode utilizar a herança cultural como um fenômeno. Você pode falar sobre a desinformação da sociedade. Você pode falar sobre a condição de vulnerabilidade social. É claro que você não vai citar todas essas causas. Você vai escolher uma ou duas causas e vai então explorar, desenvolver a ideia ao longo da sua redação. Mas você pode elencar e depois, né, quais são as causas, elenca todas que você lembra e depois você seleciona, fala assim, olha, eu sei mais, eu saberei desenvolver melhor a ideia dessa e dessa, tipo, a falta de educação sexual e a desinformação na sociedade. E aí você se agarra nessas informações e segue na sua redação. Bom, então você sabe que a primeira etapa é primeira etapa é você colocar os conceitos, que você faz lá na sua introdução, beleza? Depois, no desenvolvimento, você vai fazer baseado nas suas duas perguntas. Quais são as causas e quais são as consequências dessa problemática? Então, as causas a gente já definiu aqui. Mas quais seriam as consequências da gravidez na adolescência, meu povo? Bom, eu acabei de falar para você que é uma definição da Organização Mundial da Saúde, que gravidez na adolescência causa risco à saúde, tanto para a mãe quanto para o bebê. E aí você vai usar os seus conhecimentos de vida e de geografia. Mortalidade, nascimento prematuro, o aborto natural, né, que está na geografia e está na biologia. Você pode citar. Você pode falar um assunto que está bem alta, gente, que é a evasão escolar. Né? A gravidez na adolescência tem como consequência a evasão escolar. Tá bom? Então, o que a gente pode utilizar aqui de repertório sociocultural para usar aí nessa proposta de redação? E aí você pode colocar, sabe aquela música? Eu não sei qual que é a banda daquela. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado, né? Tanana, tanana, né? Eu danço que é uma beleza, gente. Você pode colocar aí. Pode começar, não tem problema, gente. Música, filmes, séries. Tudo isso serve como repertório sociocultural para sua prova. Tá bom? Bom, agora
Agora vamos para mais sério, né? Depois da brincadeirinha da música, mas que efetivamente pode sim ser utilizada, você pode utilizar o ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala, inclusive, eles fizeram, né, vários programas de prevenção na gravidez da adolescência. Né? Você pode falar que, inclusive, na página do Ministério da Saúde, eles têm uma informação falando que as jovens que mais engravidam são jovens de baixa renda e que possuem baixa escolaridade. Está lá na página do Ministério da Saúde e que você pode, então, dizer, olha, segundo o Ministério da Saúde, as jovens que mais engravidam são jovens de baixa renda e de baixa escolaridade, tá bom? Tem também um outro artigo da Constituição, sabe que eu adoro artigos da Constituição, que eu acho fenomenal, que é o artigo 6º, que ele diz assim, que ele fala sobre o direito da proteção à infância como um direito de todos. E para os amantes de série, nós temos ainda o Sex Education, que é uma série que fez bastante sucesso, né, ali em 2020, principalmente, e que 2019, 2020, e que você pode utilizar, assista lá 1 ou 2 episódios, que vai fazer aí com que você consiga citar alguma coisa na sua redação, tá bom? Bom, uma outra situação e um outro tema, um outro assunto que pode aparecer na sua prova dentro dessa temática do eixo temático saúde é sobre a obesidade. Gente, toda vez que eu tenho que falar sobre obesidade, eu lembro, sabe de quem? Do Homer Simpson, sempre. Eu amo os Simpsons. Inclusive, ó, eu gosto tanto que teve uma época que eu dava aulas, né, só com a filosofia dos Simpsons. Aqui era muito legal, a gente selecionava os assuntos da sociedade para trabalhar como que os Simpsons viram isso. Mas enfim, tá? Então vamos falar sobre a obesidade. A obesidade é uma doença crônica que é caracterizada pelo excesso de gordura corporal que causa prejuízos à saúde do indivíduo. Tá? Então, devido a um grande número de crianças e de adultos obesos, tanto em países pobres quanto em países ricos, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar a obesidade como um problema de saúde pública tão preocupante quanto a desnutrição. Tá? E nesse ponto da nossa aula, eu espero que você já tenha percebido que a Organização Mundial da Saúde é o nosso eixo norteador de conceitos. Né? Dentro do eixo temático, a principal instituição que nos dá os conceitos para trabalhar é a OMS. Então, isso já é uma dica que eu quero te dar agora. Toda vez que você estuda por eixo temático, você pensa, quais são as instituições responsáveis por esse eixo temático? Então, dentro do eixo temático saúde, nós temos a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, por exemplo. Tá bom? Gente, agora, quais são as causas da obesidade? Lembra da técnica? Quais são as causas da obesidade? Então, as causas são falta de tempo, às vezes, para preparar um alimento saudável, a pessoa come qualquer coisa, facilidade de comprar alimentos práticos e menos saudáveis, muitas vezes a vida corrida dificulta a atividade física, né, o incentivo ao esporte, a alimentação saudável. Você também pode lembrar lá quando você estiver elencando quais são as causas da obesidade, sobre a falta de conscientização sobre as consequências dessa obesidade e ainda também você pode entrar mais no geralzão, que é sobre a influência da mídia na compra de alimentos industrializados e calóricos. E aí as consequências? Bom, como consequência, você pode citar o preconceito, como a gordofobia, né? Que seria aí um assunto bem amplo, então, inclusive, que daria para conversar, né? Você também pode andar para o caminho dos problemas da saúde, como diabetes, lesões ortopédicas, lesões musculares, alto nível de colesterol, hipertensão, entre outros, certo? Bom, e agora o que você pode utilizar como repertório? Eu vou indicar aqui para você assistir, caso você tenha aí a necessidade de momentos de lazer, ao mesmo tempo que você precisa estudar. Então, tem 2 documentários para os fãs de documentários, para você assistir sobre isso. Um é A Dieta do Palhaço, bem interessante, que fala sobre obesidade, e o outro é Muito Além do Peso, 2 documentários. Um outro repertório que os alunos do Método 1000 conhecem muito bem é o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse Estado deve garantir essa saúde mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Além disso, o acesso universal e igualitário aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. Isso está lá no artigo 196 da Constituição e que você tem que conhecer para você também escrever aí a sua redação. Então, além da definição do que é saúde pela Organização Mundial da Saúde, você também pode utilizar o artigo 196, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, que vocês tenham ampliado bastante o conhecimento de vocês e que vocês tenham aprendido como traçar estratégias eficientes para estudar redação e para lidar com a saúde de uma forma completa, algo fundamental para quem, né, quer se sair bem nas provas de concursos e também na vida. Um grande beijo e até a próxima aula. Ah, e não esqueça, gente, mente sã, corpo são, tá? Ah, eu também já ia esquecendo de avisar você de experimentar aí, assistir as nossas outras aulas aqui no YouTube. É só você, inclusive, clicar no sininho, se inscrever para você receber todas as notificações das nossas outras aulas. Também você pode me seguir no Instagram, @CarlaCurs. Vai lá que você consegue, então, ter várias dicas de redação rapidinho na palma da sua mão no seu celular, certo? Agora sim, um grande beijo e até mais!